Fala, torcedor do Corinthians, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Galera, trazendo para vocês aqui mais um vídeo com uma dose diária de informações. Tenho novidade aí no Corinthians, pessoal. Corinthians concluiu a compra do goleiro Hugo. O Hugo agora é oficialmente o novo goleiro do Corinthians até... Vai saber daqui a pouco qual é a duração desse contrato, pessoal. Notícia muito boa aí sobre o Hugo Souza no Corinthians. Comenta aqui nos comentários, vocês gostaram dessa compra do Hugo? Acha que ele vai se tornar um ídolo aqui do Timão? Comenta aqui nos comentários, galera, a opinião de vocês. Agora, sem mais enrolações, vamos ver essa informação que saiu aí envolvendo o nosso goleirão Hugo Souza, pessoal. O Corinthians está se preparando para enfrentar o Cruzeiro na quarta-feira que vem. É um confronto direto na tabela do Brasileirão, na briga ali pelo G4, né? Pelo G4 não, pela Libertadores. E ontem teve treino aberto no CT. Pela primeira vez, deu para acompanhar um treinamento com Memphis em campo. O treino tá diferente hoje, hein? A TV Globo tá liberada? Tá sim, moça. E todo o resto da imprensa também. A gente chegou um pouquinho mais cedo, mas... acho que já tá valendo, porque já tem gente entrando. Olha só a barulheira que fica na sala de imprensa em dia de treino aberto. É disso que a gente gosta. No GE de hoje você confere o treino aberto do Timão. Treino aberto no CT Dr. Joaquim Grava, em preparação para o confronto contra Cruzeiro e Vasco da Gama, os dois próximos compromissos do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Quanto tempo a gente vai ter de treino livre aqui para poder filmar? De 25 a 30 minutos. Até alguns anos atrás era normal os clubes abrirem 100% dos treinamentos. Agora é exceção. O que você consegue tirar de um treino como esse, por exemplo? De repente a gente vê questão de recuperação de algum atleta, né? Jogadores afastados que estão treinando com bola ou não. Isso é importante pra gente conseguir ver. Tanto o André quanto o Kaká ficaram no departamento médico e não foram a campo. Mas quem foi, chegou animado. A grande novidade é a primeira atividade que a gente pode acompanhar o Memphis Depay de perto. Será que o Memphis tá ambientado já? Olha o que ele fez com o Caetano no treino. Que coisa absurda. Que beleza! Memphis Depay, neles! Destaque também para outro reforço corintiano, Adriano Dias, neto do Ramon, que estava lá no campo acompanhando as atividades. E você viu alguma coisa de diferente no treino de hoje já? O que dá pra gente ver diferente é um pouco da intensidade, né? Que sempre foi o problema do Corinthians desde a temporada passada. Enquanto rolava um contra um aqui na frente, lá atrás, o restante do elenco treinava a finalização. Até que... Fechou, tá, gente? Fechou. Um treino que, pelo menos para a imprensa, foi diferente. E a partir de agora, as atividades voltam ao normal. Fim de jogo. Acabou. Bora. O Corinthians liberou o acesso da imprensa. Vamos abrir a... Bora conferir. Quinta-feira, véspera de feriado, todo mundo pegando a estrada para viajar, mas aqui no Corinthians, a galera veio pro campo para trabalhar. Depois de 3 dias de folga, a galera voltou aos trabalhos no CT Joaquim Grava ontem e hoje foi dia de treino aberto à imprensa. Claro, não totalmente, mas não podemos reclamar. Cerca de 25 minutos de atividade que os jornalistas puderam acompanhar. Deu para perceber o Memphis Depay chegando, tranquilo, soltinho, batendo um papo aqui com o Thales Magno. Depois teve aquela conversa geral com todo mundo, conversa do Ramon Dias com o elenco, e aí galera vai pro campo do lado. Lá rolou o famoso bobinho, que serve como uma espécie de aquecimento para todo mundo entrar no ritmo. Depois o bicho pegou, viu? Treino de finalização, circuito, 1 contra 1, com direito a gol do Memphis Depay. Olha o Memphis Depay aí ralando, trabalhando duro, mostrando até um pouquinho de cansaço. Teve também André Ramalho lá no campo de trás. Ele está se recuperando de uma lesão na coxa e ainda não está liberado para treinar com o grupo, assim como o Kaká, que também se recupera de uma lesão no tórax e até agora nem veio para o campo. O Charles está liberado, está bem, não tem lesão, mas não trabalhou no campo, apareceu ali, bateu um papo com a galera, foi embora, nada que preocupe, fez apenas um controle de carga. E isso tudo aqui é preparação para o jogo do dia 20 contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, jogo também no feriado que deve lotar a Neoquímica Arena.
Falando nisso, uma boa notícia para a torcida do Corinthians. O Timão conseguiu reverter as punições de Yuri Alberto, Kaká e André Ramalho no STJD. E com isso, o clube vai pagar uma multa e os 3 estão liberados para enfrentar o Cruzeiro. Ou seja, reforços garantidos para Ramon Dias nessa retomada do Campeonato Brasileiro. Bom, é isso daí então, o Corinthians treinando, trabalhando duro para essa reta final, faltam só 5 jogos e por aqui o que a galera não quer é perder o embalo. É isso aí, estão embalados, hein? E não pode perder o embalo dentro daquela avaliação que a gente fez na tabela, porque o Corinthians ele tem a possibilidade, sim, ela é palpável. Num primeiro momento parecia completamente absurda, mas para se transformar o G9, como eu e o Bacérgio falamos lá atrás, não é algo improvável. É improvável o Botafogo ganhar a Libertadores? Não, possível, né? É improvável ou impossível o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana? Não é. Acontecendo isso, abre G9 e o Corinthians está a 2 pontos do G9 e vai uma vaga na pré-Libertadores da América. Para quem estava seriamente ameaçado pelo rebaixamento, já sem nenhuma Copa e sem participação na Copa do Brasil, é um momento de continuar focado, né? Não perder o rumo daquilo que está sendo feito. E o clima tá bom lá. Está sendo feito nas últimas partidas. Não, e se a gente olhar aqui os confrontos que o Corinthians vai ter ainda no Campeonato Brasileiro, o Corinthians pega o Vasco. É um confronto direto. Bahia. O Corinthians pega o Cruzeiro, um confronto direto. Cruzeiro com o time reserva. Sim. Vai ganhar tudo. O Corinthians pega o Bahia, mais um confronto direto. Todos em queda. Então a tabela do Corinthians, ela propicia que o time sonhe e que dependa apenas de si. E nesses jogos, nesses 3 que o Bacérgio falou, só o Bahia é fora. Né? O Corinthians pega o Bahia em casa, o Vasco em casa e o Cruzeiro em casa. Esses 3 jogos, esses 3 confrontos em casa. Vai, Corinthians! O Corinthians vai para enfrentar o Grêmio e depois tem mais então, um. Então, quando a gente fala que o Corinthians só dependeria de si, não é que o Corinthians só dependeria de si. Cruzeiro em casa, ganha ou perde? Vai, Marcelo. Ganha. Cruzeiro com o time reserva sem o Cássio. 3 pontos. Ganha do Vasco também. Ganha do Vasco também. 3 pontos. Já entrou no G alguma coisa, já tá na Libertadores. Com o Bahia eu daria empate, com o Criciúma acho que... Ganha também. É que é lá, né? Que arranque um pontinho lá, uma vitória com o Bahia em casa. Eu acho que Corinthians e Bahia dá empate também. O Bahia fazendo as 3 vitórias em casa, Michele. E o Grêmio? Aí não importa, já vai estar classificado. Deve chegar lá já classificado no G9. Cadê o bando de louco? Se abrir, né, G9, né? Claro, se abrir. O corintiano tem que torcer pelos títulos do Cruzeiro e do Botafogo nos torneios continentais. Se isso acontecer, o Corinthians provavelmente só vai depender de si para ir para a Libertadores. Corintiano de verdade, com tudo que aconteceu esse ano, corintiano de verdade. Já tá feliz. Já comprou a carne. O churrasco já tá garantido. O desespero, né, Tim, era cair para a segunda divisão. Isso já não vai mais acontecer. Então, já tem um motivo. É muito pouco para o Corinthians, é claro que é muito pouco. Mas do jeito que se desenhou o ano, do jeito que tava, ou seja, o pessoal faz churrasco até, quando a coisa tá feia. Mas não vai fazer churrasco com o time escapando do rebaixamento? O Corinthians já teve um motivo, não tem motivo? Me convida que eu vou lá, Tim. Eu vou lá. Meu Londrina tá na fase ruim mesmo, eu aproveito e pego esse churrasco do Corinthians. Vamos embora. Olha o corintiano como é que tá. Que alívio. Que legal pro futebol, né? Santos de volta, Corinthians. E que maravilha ganhar do Palmeiras aquela vitória, hein? Corintianada fica feliz. Fred Luz de saída do Corinthians. A pergunta é essa: qual a situação financeira do Timão? Na tela para vocês aí, ó, vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo com o Corinthians. Começo com você, Paulo Vinícius Coelho. E aí, Fred Luz, apaga-se a luz ou fica-se acesa a chama da reestruturação financeira do Corinthians, PVC? Esses números o Rodrigo já fez algumas vezes, já trouxe para a gente algumas vezes para detalhar bastante da crise econômica do Corinthians. O que é que tem de novidade e de notícia? O Fred Luz vai sair. Não dá para cravar agora, vai sair dia 24, mas provavelmente no dia 24 de novembro pode ser o último dia ou pode ser o primeiro dia sem o CEO. Por uma série de questões, e eu vou explicar detalhadamente, a gente vai conversando sobre isso. Mas o ponto central é que dentro do Corinthians hoje, ou pelo menos dentro da assessoria econômica que fez um plano de reestruturação, que tem até o dia 23 para ser aprovado, e que provavelmente não será aprovado, que vai produzir a saída da Álvares de Marçal e do Fred Luz, o que se diz é, se não tiver o plano de recuperação econômica, no ano que vem vai bater na parede.
vai bater no muro. E aí a quase certeza é de que vai começar a atrasar mais salário, vai atrasar salário, atrasou pouco esse ano. Vai atrasar salário, vai atrasar fornecedor, vai atrasar mais agentes. Tem agente como Juliano Bertolucci, como André Cury, como Carlos Leite, que cobram dívidas enormes do Corinthians. E sem o plano de reestruturação, o que se diz dentro do Corinthians não tem como fazer o dinheiro existir para 2025. Então, por mais que o Augusto Melo esteja dizendo, olha, ano que vem nós vamos investir, vamos montar um elenco forte, vamos vir muito fortes para o Paulistão, diga-se, ele falou isso há um ano também, o que se projeta é um sinal de calamidade. A gente pode discutir também se Álvares e Marçal deveria estar dentro do Corinthians ou não, o que vai sair um pouquinho da política, da economia e entrar um pouquinho na política. Tudo isso é importante, mas a questão é como pagar as obrigações desta dívida sem fazer um plano sério de reestruturação econômica. Mas, Rodrigo, recentemente teve PowerPoint lá, os caras mostraram que a dívida aumentou em 200 milhões. Agora, faz pouco tempo que o Corinthians fez essa reunião lá, no chamado Dia da Transparência, né? Que era para ser uma vez por semana, passou a ser uma vez a cada um mês, agora é uma vez, sabe lá quando, sabe-se lá quando, né? Como é que... porque o presidente do Corinthians disse recentemente também que ele tem lá 10, 12 boletos para pagar no dia, ele escolhe 2 ou 3. Imagino que ele está pagando os boletos de salários, jogadores, direito de imagem, para não prejudicar o ambiente do grupo no futebol. Mas qual é o caminho para isso? Aquele plano de reestruturação que eles apresentaram lá, na qual o PVC toca, e para mim isso fica muito claro. Vem alguém de fora, faz a análise, indica qual é o remédio, e a política do clube não quer tomar, como é que fica, Rodrigo? Pois é, Massini, quando foram apresentados aqueles números, na verdade foram apresentados os números da dívida, mas não foi apresentada solução nenhuma, né? A gente sabe que dentro do clube o próprio Fred Luz queria, ou pelo menos que foi falado que queria ali uma solução ou como uma recuperação judicial ou uma RCE, que é você juntar todas as dívidas dentro de um pagamento parcelado, só que o clube rejeitou. O clube, eu estou dizendo o conselho, né, rejeitou esse tipo de solução. Foi pensado também numa medida liminar na justiça para pelo menos suspender cobranças de dívidas por um tempo, também não foi aprovado. E eu falei, depois que o PVC trouxe essa questão do Fred, falei ontem com 2 fontes, e aí disseram, olha, até agora o plano não tem plano nenhum. A verdade é essa, não teve plano aprovado pelo conselho, não tem um plano aprovado pela diretoria. E aí, eu não sei se o Fred vai sair, o PVC está com uma informação mais avançada do que eu, mas o que eu ouvi de pessoas é que ele estava muito incomodado e que sim, cogitou sair, porque estava muito incomodado com o modelo de gestão posto, que não ter plano nenhum, você não tem plano para dívida. Como que o Corinthians vai ir para frente, estabelecer alguma gestão futura, se ele não tem um plano para o seu principal problema, que é o problema da dívida? Então, essa falta de plano é que coloca em risco a continuidade do Fred. E que ele manifestou esse incômodo para pessoas. As 2 pessoas que eu conversei não cravam a saída dele, mas dizem que tem um incômodo e tem um problema, porque sem esse plano você não tem como ter continuidade dessa gestão. E o que a gente está vendo do Augusto é que está mais preocupado em pensar em possíveis contratações do ano que vem do que em resolver o principal problema do clube, que é essa questão da dívida. Né? Tá falando ali, hoje o Corinthians ainda está com o transfer ban, estava tentando resolver com a dívida, com Balbuena, né, que é a dívida que ainda que gerou o transfer ban, mas você tem várias outras cobranças que eventualmente vão aparecer também, e é o que o PVC comentou, vai ter um muro na frente. Não adianta você continuar acelerando se você não derrubar esse muro antes, e falar assim, a partir de agora a gente vai andar mais devagar, mas tem um caminho aqui. Hoje não tem um caminho para o Corinthians. Então, se não tiver um caminho, se ficar configurado esse caminho, eu acho que o que vai acontecer é, de fato, essa possibilidade do Fred sair. Eu tentei perguntar diretamente para ele e ele não respondeu. Essa possibilidade, se existe, qual é o sentimento dele. Mas eu apurei com pessoas, de fato, que há esse incômodo dito pelo PVC e que há essa possibilidade
que ele cogitou de fato sair, porque hoje não tem plano, não se aprovou nada no Conselho. E independente do Fred ficar ou não, acho que a principal questão para o Corinthians é qual é a solução. O que vai ser posto? Porque já essa discussão, dia da transparência, foi há meses atrás. Então a gente está já há meses, e foi o que eu ouvi de uma fonte, está há meses empurrando com a barriga, sem dar nenhum caminho para o clube. O PVC, o Corinthians, as finanças do Corinthians parecem muito comigo quando eu decido perder peso. Aí chega em janeiro, janeiro não dá, porque eu vou viajar, vou pra praia, aí chega lá as barraquinhas, aí caipirinha, não sei o que, não dá. Aí fevereiro, tem carnaval, não vai dar, porque os caras me chamam para tomar um negócio, aí não pode. Aí chega em outubro, meu aniversário, meus amigos vão sair comigo, vão comer uma pizza. Torcedor do Timão agora já pode comemorar. O Corinthians conseguiu um fiador aí e vai fechar finalmente a compra do goleiro Hugo. Galera, o Hugo aí tá emprestado do Flamengo, né, para o Corinthians, ele veio do Chaves, e aí o Corinthians, né, tem a sua opção de compra, pode comprar ele aí por 4,8 milhões de reais. E aí o Corinthians, né, não é nada bobo, vai efetuar essa compra, já que o Hugo Souza chegou aí e tomou a titularidade aí, né, do Carlos Miguel. Ele chegou aí como o reserva, né, do Matheus Donelli. Só que aí muita gente começou a perceber que ele estava preparado para ser o titular. Então aí quando ele chegou, pegou a vaga do Donelli, que estava sendo titular, né, quando o Carlos Miguel saiu, e depois que ele fez o primeiro jogo já foi bem, ele não saiu mais. É o titular do Corinthians e ele já disse que quer permanecer aqui, então vamos fazer de tudo aí, né, para ter ele aí no Timão por muitos anos. Tem em todos os sites aqui, né, a informação, ó. No Sport Bus falou, presidente do Corinthians garante compra do goleiro Hugo. Aqui na Band, né, Corinthians encontra fiador para a contratação de Hugo Souza. Aqui, ó, Corinthians conclui compra de Hugo Souza com nova garantia financeira. Cara, todo mundo falando aqui que vai dar certo, já deu certo na verdade, já fechou. Só falta aí assinar mesmo com o Flamengo, né? Hugo Souza aí que tem 25 anos de idade e que vem jogando muita bola no Corinthians, né? No último jogo contra o Vitória, infelizmente, teve um lance infeliz ali que ele falhou, porém no mesmo jogo ele mostrou porque ele tem a confiança da torcida. Ele evitou o gol de empate aí, justamente do Gustavo Mosquito, ex-jogador do Corinthians. Vem passando por uma fase brilhante, ajudou o Corinthians a se classificar na Copa do Brasil contra o Grêmio, na Sul-Americana contra o Bragantino. Enfim, é um ótimo goleiro com os pés, com as mãos, tanto no jogo como nas penalidades. É um cara completo, né? Corinthians deu muita sorte aí em achar um goleiro aí à altura para o Cássio, né? Não é fácil, a gente sabe que não é fácil encontrar um goleiro assim para substituir um ídolo de um clube, como nós vimos no São Paulo, né? Depois que o Rogério Ceni saiu, foi muitos anos para eles achar o Rafael, que agora se consolidou. Já o Corinthians não, saiu Cássio, veio o Carlos Miguel, caiu nas graças da torcida. Saiu o Carlos Miguel, veio o Hugo Souza, caiu nas graças da torcida e vem sendo aí, né, pra mim, na minha opinião, ao lado do Everson, os dois melhores goleiros do Brasil atualmente. Esses são os dois melhores, Everson e Hugo Souza. Eu ainda acho que o Hugo Souza ele tem um pouquinho mais de destaque porque a defesa do Corinthians é muito desequilibrada. Ou seja, a defesa falha bastante, aí o Hugo tem que trabalhar mesmo. Mas o Everson também não fica muito para trás, né? Vem fazendo uma temporada brilhante lá no Atlético Mineiro. Mas comenta aqui, galera, o que vocês acharam aí dessa compra? Essa compra do Corinthians aí, do Hugo. Vocês acham aí que o Hugo vai se tornar um ídolo do Timão? Tem tudo para isso acontecer. Ele diz que quer permanecer por muitos anos no Corinthians. Imagina se esse cara ganha uma Copa do Brasil, um brasileiro, ganha também uma Sul-Americana ou uma Libertadores. Ele já vira ídolo, porque o Cássio virou ídolo ganhando, né, Libertadores, Brasileirão, ganhando Paulistas, e também tem o grande, né, título que pesa muito na carreira dele, que é o Mundial. Então eu acho que aí o Hugo tem grande potencial de se tornar um ídolo também do Corinthians, né? Basta saber se ele vai conquistar títulos ou não aqui com a camisa do nosso Timão. Comenta aqui o que vocês acham aí dessa compra do Hugo. O Corinthians fez certo em adquirir ele aí permanentemente? Ou vocês acham que o Corinthians tinha que trazer outro goleiro? Deixa aqui nos comentários, Nação Corintiana, a opinião de todos vocês. Agora eu vou ficando por aqui, aquele grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.